Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta sexta-feira, dia 2 de outubro, e hoje celebramos a festa dos Santos Anjos da Guarda. Jesus, que diz que cada criança tem o seu anjo que te guarda, que te protege. E nos Santos Anjos da Guarda, nós aprendemos a não desprezar os pequeninos do reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E o Evangelho da liturgia da festa dos Santos Anjos, Mateus capítulo 18, versos 1 ao 5 e depois o versículo 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se fizer pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, recebe a mim mesmo. Atenção, não desprezeis um só destes pequeninos, pois eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Até aqui, o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, na festa dos Santos Anjos, a Igreja nos coloca o Evangelho da comunidade. E o capítulo 18 de São Mateus é chamado o discurso da comunidade. E esse discurso da comunidade abre com esse texto tão significativo, quando Jesus mostra para seus discípulos quem é o maior na comunidade. Porque os discípulos perguntavam: quem é o maior no reino de Deus? Quem é o maior na comunidade? E Jesus toma uma criança e diz: olha, o maior é aquele que se fizer humilde como esta criança. O maior é quem se converter o coração de toda vaidade, de toda ganância, de todo egoísmo, para se tornar como esta criança. Quem se fizer pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos deuses. Quem se fizer como a criança, esse é o maior no reino do céu, esse é o maior na comunidade. Então Jesus mostra para os seus discípulos que na comunidade não é lugar do poder, que a comunidade não é lugar de um sobrepor ao outro, que na comunidade ninguém é mais importante do que o outro. Agora, se é que tem que ter privilégio, se é que tem que ser tratado com diferença, que este seja o pobre, o humilde, o pequeno. Sempre eu gosto de dizer para
a pastoral do batismo, principalmente, né? Onde nós temos aquelas grandes confusões para batizar. Olha, a regra vale para todos, mas se tem que privilegiar alguém, que este seja o menos informado, o mais pobre, aquela pessoa mais humilde, porque ela não tem a falsidade, a maldade no coração, mas está ali querendo buscar o melhor. Nada de privilégios, porque essa pessoa tem um nome na sociedade. Nada de privilégios, porque essa pessoa tem mais dinheiro. E nada de sobrepor os outros, porque eu sei mais, porque eu estudei mais, porque nessa comunidade eu sou o coordenador, a coordenadora, o padre, o bispo. Não, tudo isso é serviço. E o serviço na igreja, ele é uma responsabilidade. O ministério para nós não é dignidade, mas responsabilidade. A dignidade está no batismo. A dignidade está em sermos cristãos e cristãs. Mas Jesus termina o evangelho de hoje chamando a atenção dos seus discípulos justamente para isso. Atenção, não desprezeis um só destes pequeninos. Eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Parece que Jesus aqui, ele muda um pouquinho o tom da palavra. Antes ele falava criança, aqui ele fala pequenino. Não desprezeis um só destes pequeninos. Jesus pode sim estar falando das crianças, porque no seu tempo o conceito de criança ainda não existia. Então as crianças nem eram contadas. Se você lembra da cena da multiplicação dos pães, por exemplo, diz, eram mais ou menos 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Não eram vistas com dignidade. Então sim, eles precisam ser cuidados. Não desprezeis os pequeninos. Mas Jesus está falando aqui também dos pobres. Não desprezeis os pobres. Não trateis os pobres como se fossem menos importantes na comunidade. Ao contrário, é preciso uma ação preferencial pelos pobres, porque eles são os destinatários primeiro do Evangelho. Mas também existem os pequeninos na fé. Aqueles que ainda estão buscando o caminho da fé, mas que não têm uma firmeza ainda. Quantas pessoas em nossa comunidade que têm busca, que querem, mas que ainda convivem com as quedas. E Jesus diz, não desprezeis estes pequeninos na fé. Eles precisam do cuidado. Eles precisam da evangelização. Quantas vezes na comunidade nós ficamos ali como a vaca lambendo a cria, né? Nós ficamos ali cuidando daqueles que já estão dentro da igreja e esquecemos dos pequeninos na fé. Esquecemos daqueles que às vezes receberam o batismo e nem foram catequizados. Então, hoje, na festa dos Santos Anjos da Guarda, nós temos as crianças como modelo de humildade na vida da comunidade. Se vós não se converterdes e ter um coração de criança,
vós não entrareis no reino dos céus. Então as crianças como modelo. Ontem celebramos Santa Teresinha, né? Santa Teresinha que desperta para nós esta via da pequenez, né? Essa infância espiritual tão necessária, né? A pequena via para chegarmos a Deus. Esta humildade da criança, mas ao mesmo tempo esta confiança da criança na providência. Depois, Jesus fala: não abandoneis os pequeninos. Não abandoneis as crianças, não abandoneis os pobres, não abandoneis os pequenos na fé. Vamos pedir a Jesus, então, esta graça de nós sermos sempre humildes, servidores na comunidade e que jamais desprezemos alguém por ser pequeno e pobre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.